Às vezes Jesus fecha a porta não simplesmente para te entristecer ou te diminuir ou te desanimar, e sim por um propósito maior. Jesus sabe de todas as coisas, Jesus tem planos extraordinários para sua vida, e às vezes uma simples decisão, um simples algo que você quer, poderia ou afastar você de Jesus ou te distrair do processo. Às vezes você acha que aquele trabalho ia ser ponte, mas na real ia ser distração, ia acabar te atrapalhando no processo, ia te afastar mais de Jesus. E foi isso que aconteceu no meu último trabalho, né? Agora em janeiro eu estava trabalhando, janeiro não, em fevereiro eu trabalhava no trânsito, né? E todos os dias eu postava vídeo às 2 da tarde. Só que o trabalho ele começava às 8 da manhã e acabava às 2 horas, na hora que eu postava vídeo. Ou seja, ou eu gravava de manhã ou eu gravava de tarde, quando eu chegava do trabalho. Só que às vezes eu chegava muito cansado mesmo, não tinha ânimo para nada, eu não tinha força para nada. E meio que isso me atrapalhou muito. Por quê? Porque eu chegava do trabalho, às vezes eu ficava procrastinando, vendo qualquer série, e meio que eu deixava tudo para a última hora. Às vezes eu deixava para meia-noite, para gravar, para 11 da noite, ou até para de manhã, antes de ir para o trabalho. E meio que eu fazia as coisas tudo na correria. Eu ficava assim, mano, eu preciso gravar rápido, eu preciso fazer isso rápido, eu preciso gravar o mais rápido possível. E eu gravava de qualquer jeito, deixava lá, postava. Tudo na correria. Chegava a chegar atrasado no serviço por causa disso. Ou seja, o tempo que eu tinha das 2 em diante para gravar, eu não gravava. Eu ficava ou procrastinando ou fazendo outra coisa. Mas gravar eu não gravava. Mas estudar eu não estudava. Mas correr atrás daquilo que Jesus colocou na minha mão, eu não corria. E esse trabalho meio que se tornou uma distração para mim. Ou seja, eu chegava em casa, não fazia nada. Pior que eu tinha mais de 8 horas após o trabalho em casa, né? E meio que eu ficava distraído lá. Ficava no celular, ficava fazendo as coisas lá, outras coisas, né? Que não iriam me ajudar a cumprir o propósito que Deus me deu para minha vida. E foi aí que surgiu outra oportunidade de emprego, que era algo que eu sim ia ficar exposto ao sol, né? Mas era algo mais flexível, que era o CLT intermitente. CLT intermitente é você ser CLT, você trabalhar de carteira assinada, só que você só vai trabalhar quando você é convocado. Literalmente, eu só vou trabalhar quando eu sou convocado. Ou seja, eu passo o maior tempo dos dias em casa e eu tenho hoje novamente o tempo para focar em crescer o meu canal, em crescer o meu ministério, em alcançar mais almas para Jesus. E talvez às vezes Jesus ele feche a porta de uma coisa, o mais boa que ela pareça ser, o mais boa que para você ela ia ser, porque para mim aquele trabalho ele estava sendo muito bom, ele estava me gerando uma boa renda, ele ia me ajudar muito, seja para tirar minha habilitação, seja para comprar minhas coisas. Só que às vezes Jesus, às vezes aquilo ia me ajudar financeiramente, mas ia atrapalhar o crescimento do meu ministério, ia atrapalhar no centro, algo que estava no centro, que era Jesus Cristo. Aquele trabalho às vezes me atrapalhava até para fazer uma devocional de manhã. Tinha dia que eu acordava atrasado e que eu não fazia devocional. Ou seja, algo que eu fazia todos os dias sem falta há mais de 2 anos. Eu não estava fazendo. Ou seja, aquilo estava me afastando de Jesus. E meio que Jesus me tirou daquele emprego. Ele me fez tomar uma decisão sábia, né? Ele me fez eu
pedir demissão daquele outro emprego. Depois disso, eu fui para aquela outra vaga que era de intermitente, né? Eu ganho mais? Eu ganho muito? Não, não ganho. Eu ganho só o equivalente ao que eu trabalho. Só que hoje, novamente, eu tenho tempo para fazer o devocional. Eu tenho novamente o tempo para focar no meu ministério. Ou seja, tudo tem um propósito maior. Às vezes Jesus fecha alguma porta financeira, não para te entristecer, mas para você enxergar que o propósito é maior. O que Jesus tem para você é muito maior. Que aquilo estava te afastando dele, poderia custar a sua alma. Talvez aquele trabalho poderia me dar dinheiro, só que poderia custar o meu foco, poderia custar o centro, que é Jesus Cristo. Poderia talvez colocar aquilo no centro de tudo, né? Eu poderia focar mais no trabalho do que no que realmente importa, que é impactar as pessoas e juntar mais almas para Jesus, ser um missionário, ser um mensageiro, sabe? Não só pelos mensageiros, mas poderia custar o propósito que Jesus colocou na minha vida. Então, irmão, às vezes aquilo parece ser bom, mas pode ser uma distração. Você tem que ficar de olho nisso. Independente de tudo, você tem que ficar de olho nisso. Você tem que analisar melhor as oportunidades que aparecem na sua vida. Às vezes não pode não ser uma oportunidade de Jesus, pode ser algo que a distração usa para te tirar do caminho de Jesus. Que foi o que aconteceu quando eu trabalhava lá. Hoje eu não ganho muito, eu não ganho mais o tanto que eu ganhava quando eu trabalhava lá. Mas hoje eu tenho tempo para focar no meu ministério. Hoje eu tenho tempo para gravar novamente. Antes, hoje, por exemplo, eu não deixo tudo para a última hora. Hoje, eu não deixo tudo para gravar de noite, para gravar depois de tudo, para fazer devocional depois de tudo, para gravar em cima da hora. Não. Hoje eu tenho um tempo, hoje eu tenho um tempo organizado, eu posso gravar com calma, eu posso falar com calma. Entende? Ou seja, e Jesus ele não quer que você deixe ele não quer que você lê a Bíblia, ele não quer que você faça as coisas tudo na correria, sabe? Ele quer que você faça com calma. Ele quer que você encontre um equilíbrio ali, que você leia com calma, que você entenda o processo, que você faça as coisas com paciência. Porque quando você está trabalhando, você trabalha com paciência. Por que você vai ler a Bíblia na correria, entende? E era isso que estava acontecendo na minha vida, na minha rotina. Mas Jesus me tirou daquele lugar. Jesus me tirou daquele trabalho. Ele me deu algo que eu ganhei menos. Só que eu me aproximei, eu me reestruturei novamente nesse ano de 2006. Então, irmão, às vezes Jesus fecha a porta, sim. Às vezes ele não te permite chegar naquele lugar, sim. Mas porque talvez aquilo ia servir como distração e te aproximar de Jesus. Não, e te afastar de Jesus. Então, irmão, para tudo que acontecer, declare: Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor, independente de tudo que aconteça. Bendito seja o nome do Senhor. Se isso Deus permitiu que acontecesse, é porque por trás tem algo melhor e um propósito maior. E olha que eu ia ganhar muito bem com aquele trabalho. Mas eu aceitei o propósito maior de Deus. Eu aceitei abrir mão. Então, irmão, aceite abrir mão. Abra mão. Se aquilo está te afastando, independente do valor que você ganha. Eu ia receber uma oportunidade que eu ia ganhar basicamente R$ 3.000 em um mês. Mas eu larguei, eu decidi, não vou mais. Porque aquilo estava me afastando de Jesus também. E eu aceitei a vaga que eu ganho menos. Só que eu tenho tempo agora. Só que agora eu posso focar na palavra. Eu posso estudar mais. Agora minha rotina é totalmente produtiva novamente. Antes, eu ia lá,
trabalhava, chegava em casa, caía na cama, às vezes caía no sono e não fazia nada. Ou seja, meu dia era baseado no trabalho. Agora não. Agora, basicamente, eu acordo de manhã, faço meu devocional com calma, faço minha oração com calma, tenho um momento de minha conversa com Jesus com calma, gravo meu vídeo com calma, edito com calma, faço minha caminhada com calma, entende? E ainda eu tenho um emprego registrado ali para quando eu for chamado. Às vezes Jesus ele te coloca num lugar menor, só que o menor às vezes é melhor porque você vai ter mais tempo para focar no seu projeto, focar no seu propósito e focar no Senhor Jesus. Então ele fechou essa porta por um propósito maior. E se você recebe essa palavra, clique aqui no botão do gostei para que esse vídeo possa alcançar cada vez mais pessoas. Amém? E se você quer receber mensagens como essa todos os dias, clique aqui no botão de inscreva-se. Você não paga nada por isso. Amém? Um forte abraço e Deus abençoe sua vida.